Olá a todos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, nessa aula aqui sobre programação, eu vou explicar para vocês como que faz uma programação usando inteligência artificial. Quando vocês pesquisarem no Google, procurem por GPT Chat. Só que vai aparecer dois e vocês utilizam o primeiro. Vamos clicar nele. Ele vai abrir esta tela. E aí vai perguntar como que posso te ajudar. E também para você enviar uma mensagem. Aqui embaixo a gente vai ter criar uma imagem, surpreender, programar e etc. Nesses casos aqui, não seria bom no momento agora desfrutar desses ícones aqui, porque ainda está em desenvolvimento, ainda estou estudando, ainda estou pesquisando bastante sobre isso aqui. Mas vamos mais para o básico, e desse básico a gente vai desenvolver cada vez mais. O primeiro aqui que eu vou fazer vai ser em Python, porque em Python é uma linguagem assim que está desenvolvendo muito, crescendo muito. Muitos programas, softwares, aplicativos estão usando Python, né? Inclusive esse que eu vou fazer agora, ele é uma app que está sendo muito procurado, muito requisitado, né? Inclusive eu fiz um para mim. Então toda vez que você entrar no chat GPT, você precisa digitar exatamente assim. Você coloca crie para mim. Esse crie para mim é sempre, podemos dizer assim, é um cabeçalho. Aí vou colocar crie para mim uma Alexa em Python. O que a gente está pedindo aqui? Estamos pedindo para ele criar uma Alexa em Python, né? E aí quando você pede isso aqui, você está dizendo para ele, olha, eu preciso de uma Alexa, né? Mas lembrando que para você estar solicitando isso aqui, os requisitos você ter no mínimo também uma noção básica de programação em Python. Por quê? Porque ele vai, além de dar o código, ele vai te explicar. E aí só o básico. E depois você vai desenvolvendo ele ainda mais. Vamos apertar Enter aqui. E aí ele vai. Deixa ele criar todo o conteúdo. Ele vai criando. Você vai acompanhando aí em tempo real todo o desenvolvimento do projeto. E aí ele explica depois, né? Deixa ele aqui que depois eu vou explicar tudinho como que faz. E aí aqui ele finalizou. Então vamos começar desde lá de cima. Bom, ele está criando uma Alexa em Python, que pode ser atendido por desenvolvedor, pode ser entendido como desenvolvedor e um assistente capaz de responder comandos de voz. Esse assistente usará bibliotecas, aí ele vai expor a biblioteca que vai ser usada, captar a entrada de voz, essa é outra biblioteca, e a lógica dos comandos. E aí o comando de assistente virtual simples, e aí dá a opção para você copiar o código. Então você vai ter que ter a biblioteca Speech Recognition, PyTTS-SX3, né? E aí aqui, ó, é o interessante, que ele faz o seguinte, ó, faz o assistente falar. É essa linha de programação. Então você já tem que ter um conhecimento aqui, que é esse camarada aqui que faz o assistente falar. Reconhece usando as bibliotecas. Então é esse comando aqui. Aí aqui, ó, ajusta para ruídos do ambiente. E aqui é a continuação do código, né?
que ele vai falar, se ele não ouviu, ele vai falar, desculpa, eu não entendi. Esse print aqui, na execução do projeto, ele vai dizer que não entendeu, vai aparecer embaixo escrito lá que desculpa, eu não entendi, e também ao mesmo tempo ele fala. Embaixo também, erro ao conectar, houve um problema na conexão, por exemplo, você está sem internet, está pedindo um comando para ele fazer, procurando na internet, ele vai dizer que não houve conexão, houve algum erro, né? E aqui processos os comandos. E aí aqui que tem que ter um pouco de conhecimento de Python para você poder colocar mais coisas aqui, por exemplo, né? Aqui no caso, se você poderia colocar, por exemplo, quando ele ouvir você falar olá, automaticamente ele vai responder: olá, como eu posso te ajudar hoje? Então, se você quer montar uma biblioteca, por exemplo, que não usa a internet, você vai seguindo esses passos aqui, ó, elif, aí você vai colocar aqui o texto no qual que como se fosse um código, por exemplo, aqui você vai colocar bom dia, por exemplo, em comando, né? E aqui embaixo não vai precisar ter essa parte aqui, você já vai colocar direto speak F, aí vai falar bom dia, como você está, e não precisa ter essa parte do corrente time, né? Então, toda vez que você for colocar um comando, tem que ter o elif, porque é a sequência de if, porque aqui está falando se olá em comando, vai falar olá, como posso te ajudar. Então está dizendo, se você disser olá para o comando, o sistema vai responder como olá. Então essa parte aqui é como se você fosse montar uma biblioteca na qual você não vai precisar da internet, né? Agora aqui você vai usar o comando do sistema do seu computador. Quando você falar elif horas, quando você falar horas, ele vai procurar o horário dentro aqui do reloginho aqui, né? E aí ele vai te falar as horas, né? E aí depois, se ele não entender o seu comando, ele vai dizer não sei como te ajudar, né? Vai dar essa desculpa para você, porque que não pôde pedir desculpa porque não pôde te ajudar, porque não entendeu o comando, entendeu? E aí tem outro comando aqui dizendo o seguinte: sair. Quando você disser sair, ele vai dizer, vai fechar o aplicativo e vai dizer até mais, tenha um bom dia. E aí, para finalizar aqui na explicação do código, essa parte é o que faz a abertura. Quando você abrir o aplicativo, ele vai falar: olá, sou um assistente, o que você gostaria de fazer. Mas essa aqui você pode personalizar conforme os seus desejos. E aí o IA vai explicar para você. Entrada de voz, vai ter que usar Speech Recognition. E aí vai se processar o áudio e converter em texto usando a API do Google, né? No caso da internet. A saída de voz vai usar o PyTTS X3, né? Que vai transformar, né, o texto em fala. E aí a lógica vai ser: reconhece os comandos como saudação, consulta hora, encerramento. Aí ele vai dar uma outra explicação: pré-requisitos. Instale as bibliotecas necessárias, né? Que no caso são essas 3 bibliotecas que você tem que estar: Speech Recognition, PyTTSX3 e PyAudio, né? Mas aí eu vou explicar depois quando for lá para a IDE. E aí vai falar das minorias. E aí você pode, ele fala que tem, você pode colocar OpenWrt, Google Calendário. Aí você pode colocar bem mais funcionalidades avançadas. Aí você pode adicionar módulo, né, e etc. Então, esse chat GPT,
ele é completo nessa parte. Ele vai montar o básico para você. Vai, por exemplo, vai te ajudar aí, é, acredito que 60% ou 50% do seu projeto, né? Quando você quiser criar um projeto, você pode estar usando desta forma. Crie para mim, né? Crie para mim. E aí você coloca o que você quer projetar, né? E o tipo de linguagem. Agora vamos para a IDE. A IDE que eu tenho, eu uso o PyCharm. PyCharm, né? Na sua maioria do pessoal é o que mais é usado, né? O PyCharm. E aí o PyCharm vocês sabem, né? Vocês vão clicar dentro da pastinha com o direito, né? New. E aí você vem aqui, digita Python, né? E dá um nome para o seu projeto. No meu caso, eu fiz lá o Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei aqui. Vocês podem ver que é exatamente igual que está lá. Só que o meu eu fiz umas modificações, né? Eu fiz algumas modificações por já ter intimidade com Python. E aí eu acrescentei aqui o pesquise por e o procure por. Quando eu ponho ele para rodar, ele me fala as horas, os minutos e os segundos. E aqui ainda eu estou ajustando ele para que ele fale o dia, o mês e o ano, né? Aqui eu acrescentei o toque, né? Que é o toque? Quando eu falo para ele toque, e aí na sequência eu já falo para ele a música que eu quero ouvir, né? Já o pesquise por, ou procure por, aliás, ele vai falar para mim, ele vai entrar na biblioteca da Wikipédia e ele vai pesquisar para mim o comando que a pesquisa que eu quero. Vamos supor que eu quero pesquisar sobre, deixa eu ver um assunto aqui, nada contra. Eu vou perguntar se o Palmeiras tem mundial. Ele vai entrar na biblioteca e vai pesquisar e vai me falar o texto em 2 linhas. Ele vai resumir em 2 linhas. E ele vai falar para mim. Aqui no pesquise por, né, ele vai puxar do Google imagens, reportagens e etc. E aqui eu acrescentei aqui um nome para ele, é Cyber, e aí ele vai me responder, estou aqui aguardando o próximo comando. E aí tem aqui, ó, oi, olá, e etc, e tal, sair, e etc. Então, o que acontece? Eu incrementei. Então, daquele pequeno start, vamos dizer assim, primeiro start de lá, eu já acrescentei. Desculpa que hoje eu falo pouco, então a garganta fica ruim. Então eu acrescentei a biblioteca PyWattKit, e eu acrescentei o DataTime, e acrescentei o Wikipedia, o Request e a Web Browse. Essas são para pesquisa de imagens, e aqui para ele dar um refresh toda hora. O Wikipedia é aquela, quando você vai pesquisar algum texto, alguma coisa, você vê lá aqueles textos, né, completo lá. Por exemplo, se você pesquisar por Santos Dumont, vai estar a história dele inteira, então ele puxa de lá, né? E aí tem o reconhecimento de voz, e tem a saída de voz e etc. Então, o mínimo que é recomendável é ter um pouco de como manusear o Python, como programar em Python, né? Tendo o básico, o que acontece? Você consegue compreender o código e consegue implementar. Porque já vi pessoas dizendo, eu não consigo programar em Python porque eu me perco e tal. Aí eu fui dar uma analisada no código, eles não se atentaram a esse detalhe, que o Python ele não vai aceitar if,
não vai aceitar. Ele vai aceitar if 1 e elif. Elif. Então, assim que é programado. Então, toda vez você vai colocar exatamente assim. E aí agora, de bônus, vamos fazer um teste aqui, básico de como tá a programação dele. Vamos ver se dá para ouvir o áudio quando ele falar, né? Então ele vai abrir aqui. Eu coloquei o nome da minha tia que faleceu, Marinette. Olá, estou pronto para ajudar. Diga um comando. Que horas são? Ele disse que não entendeu o que eu disse. Que horas são? Agora são 8 horas 25 minutos e 4 segundos. Você deve esperar uns tempos quando ele colocar estou ouvindo. Toque. Desculpe, não entendi o comando. Não, você não entendeu. Toque I Wanna Be Happy. Ele coloca aqui embaixo. E aí ele tá abrindo em outra página. Já abriu, já fica. Só que como o YouTube fica com esses comerciais, né? E aí ele vai tocar. Aí você vem aqui e fecha. Então, e aí ele fica rodando. Entendeu? Ele continua funcionando. Desculpe, não entendi o comando. E fica falando. Sair. Encerrando o assistente. Até mais. E aí ele sai da programação. Então, esse foi a aula de hoje, o vídeo de explicativo, como fazer uma programação usando a inteligência artificial. Até o próximo vídeo, que agora vamos fazer de C#. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.